Boa noite, aí gente amiga, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui essa noite. Nós vamos ter uma noite especial com o pastor Eibe, nosso querido líder e amigo. Então vamos agora entrando, gente, são todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Esta noite será uma noite muito abençoada, onde vamos ouvir e receber uma palavra poderosa, maravilhosa do nosso pastor Eibe, né? Eu estou muito feliz desta noite poder ter esse tempo com ele e com vocês. Vamos entrando aí, temos um povo maravilhoso entrando, não vai dar para a gente falar o nome de todo mundo que está entrando aqui. É um grupo grande que está chegando, aleluia, glória a Deus. Você vai ser muito, muito abençoado hoje à noite. A palavra do pastor Eibe é sempre uma palavra de bênção e de graça para a vida de todos nós, né? Eu já há muitos anos tenho sido enriquecido e abençoado pela vida do pastor Eibe. E todos nós, esta noite também, vamos receber algo de muito, muito especial para a nossa vida. Nós temos caminhado com o pastor Eibe, aí é o nosso líder na visão do MDA, um líder espiritual, ele é meu discipulador, então nós queremos muito crescer aí no conhecimento do Senhor e da palavra dele, né? Temos aí entrando os pastores da Fonte Church, membros e discípulos queridos aí das mais diversas áreas, aí gente do MS, gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Aral Moreira, Caxias do Sul, Montemor, olha só, Caxias, Canela, Formosa aí chegando, olha que coisa bacana, coisa muito, muito, muito legal. Cristal, olha lá, rapaz. Que coisa maravilhosa, São Paulo, Minas Gerais, Indaiatuba, olha só que legal, Mafra entrando aí, olha aí, ó, que coisa maravilhosa, Campinas, é muito 10, olha só, até o Paraíba, logo teremos uma igreja lá na Paraíba, não é mesmo, Danilo? Glória a Deus, olha, Jardim. Que coisa mais linda, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É um povo muito, muito legal que está chegando aí para participar desta live com o pastor Eibe. Daqui a pouquinho o pastor Eibe já vai entrar, já vai chegar junto aí com a gente, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Aleluia. Aí, gente, vamos chegando, povo lindo, vamos entrando. Daqui a pouquinho o pastor Eibe já vai entrar e nós vamos começar uma noite aqui muito, muito especial. Aí, olha aí, mais gente chegando. Opa, olha só, Araçatuba, aqui em São Paulo entrando aí, olha só. Muito, muito legal, muito legal. Muito legal, sejam todos muito, muito bem-vindos. Ó, minha amada esposa mandou um coraçãozinho, olha que coisa linda. Essa minha amada querida. Não, o Papa tá com o anel dele aqui, rapaz, ó, anel de casamento. Ah, que legal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, viu? Logo, logo o pastor Eibe já vai fazer o seu pedido para entrar aqui em nossa live e nós vamos recebê-lo com muita, muita alegria aqui entre nós. Tem gente chegando aí de todo lugar. Olha só, gente, nós temos gente também lá do Chile, de Portugal,
também chegando com a gente. Isso é muito legal. Muita bênção. Moçambique, né? Nosso amado missionário lá, o Flávio Ney, em Moçambique, também estará conosco aí. Vai ser um tempo muito legal. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus aí. Olha aí o Camargo, o Edivaldo de Garopaba. Olha só, deve estar muito frio agora por lá, não? Olha que bênção, que bênção. A Bruna, a Mara, a Ingrid, olha só. O Emerson e a Camila. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha só quem vai estar chegando aí. Aguardando. Olha, o pastor Ibe já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Vai ser muito especial. Boa noite, pastor Ibe. Boa noite, meu querido pastor Luiz. Tudo bem, meu amado? Muito. Que expectativa. Que legal. Eu estava com aquele sentimento de quando casei, que marcamos o casamento para as 18 horas e a gente fica lá na frente esperando a noiva e ela não aparece na porta. Assim, será que ela vem? Ai. Sabe o que eu estava fazendo agora? Eu estava olhando os meus ternos, porque eu quase nunca uso terno. Então, eu fui convidado para ir para o Palácio do Planalto amanhã, para orar com o presidente. Eu sinto muito honrado. Até peço suas orações. E então, o que acontece? Eu tava olhando os ternos lá com a minha esposa, porque todo mundo tem que ir de terno, né? Vão ser 12 pastores lá orando com o presidente. Então, e nós vamos estar orando pelas autoridades, não é nenhum posicionamento político, né? Não é nada disso, é só para orar pelas autoridades do nosso país. Então, por isso que eu estava falando, amor, eu estava tentando achar qual terno que eu vou usar. Achou, pastor, um terno verde e amarelo, não? Pastor Ibe, seja bem-vindo aqui entre nós, viu? Obrigado. Church fica muito honrada de ter esse tempo junto com você. Eu gostaria, antes de fazer algumas colocações para você e ouvir um pouco do que Deus tem trabalhado na sua vida. Opa, se mexeu a cortina aqui atrás, é a minha filha. Não é nenhum efeito poltergeist. Mas só para os irmãos, talvez, que não sejam da Fonte Church, que estejam aí conosco, e são todos muito bem-vindos, só para lembrar aos irmãos que nós somos uma igreja que, no ano de 2005, por algumas razões de cunho mais teológico e doutrinário, nós acabamos deixando a comunhão da Igreja Luterana. Nós somos muito felizes e fomos muito abençoados na Igreja Luterana até o ano de 2005. Nós nos alegramos muito em Deus por tudo que a gente viveu, aprendeu e experimentou no meio dos irmãos daquela igreja. Mas algumas diferenças doutrinárias acabaram nos afastando assim, das compreensões luteranas e, por consequência, acabamos não podendo permanecer na igreja, né? Em boa parte, foi até uma decisão de consenso, né, que nós realmente deveríamos sair, porque não pensávamos mais da maneira como o luteranismo pensava e pensa, né, até os dias de hoje. Mas nós somos muito gratos por termos vivido o que a gente viveu. E aí, em 2005, pastor Ibe, nós saímos da igreja luterana. E ao sairmos da igreja, nós ficamos um pouco perplexos e assim um pouco perdidos, no sentido e na pergunta de como nós iríamos edificar as nossas igrejas. Nós íamos continuar com o modelo luterano, íamos mudar de modelo para qual modelo? E uma das coisas que nos incomodava em termos de oração e de reflexão
era pensarmos assim, se Deus nos tirou da igreja luterana, certamente que tem algum modelo diferente para nós também. E nós começamos a orar e pedir a Deus, Senhor, nos dá uma direção de como nós devemos edificar o nosso povo. Para onde o Senhor quer que nós o levemos, né? Qual a direção que a gente deve ter? E por aqueles dias chegou a nossas mãos, através do pastor Daniel, que o pastor Eibe conhece também, né? Um irmão muito querido, discípulo amado ali de São Paulo. Com certeza, precioso demais. Chegou para nós uns DVDs de um retiro que você dirigiu lá em Porto Alegre, com a igreja, a comunidade de Porto Alegre. São 7 ou 8. Eram DVDs ou era ainda fita VHS? Já era DVD, Ah, né? já eram DVDs. Ah, era DVD. Em início de 2006. É. E aqueles DVDs nos impactaram grandemente. A mim e o Daniel, quando nós vimos inicialmente. Depois partilhamos com outros irmãos e decidimos então visitar vocês lá em Fortaleza. E isso aconteceu em abril de 2006. E nós fomos profundamente impactados naqueles dias pela experiência que nós tivemos com vocês naquela semana de Fortaleza. Nós não os conhecíamos, era só de ouvir falar. Pois é, você ficou na minha casa, não ficou, pastor Luiz? Ou não? Eu não lembro se você ficou na minha casa, ou você ficou no hotel, ou você ficou aonde, pastor Luiz, daquela viagem? Todos nós ficamos no hotel, que nós fomos por um pacote da CVC. Só não fizemos a programação da CVC, nós fizemos a programação da Igreja da Paz de Fortaleza. Tá. Mas você foi para minha casa por causa da célula, né, que estava reunindo na casa. Isso. Eu e o Daniel acompanhamos você, assim, todas as atividades da igreja e treinamentos, né? A gente sempre esteve com você pessoalmente. Foi uma experiência para nós ímpar, incomum. Nós voltamos para casa muito impactados pela experiência de amor e graça com a qual nós fomos visitados e ficamos ainda surpreendidos pelo treinamento intensivo que vocês se dispuseram a fazer conosco naquela semana. Nós esperávamos que íamos participar da vida da igreja durante aquela semana e olharmos e vermos o que acontece. Mas quando vocês, toda a equipe, se prepararam para fazer um treinamento conosco, nós éramos em 19 irmãos naquela ocasião, nós ficamos profundamente admirados. E a maneira como nós fomos cuidados, tratados e amados foi algo incomum para nós. Eu louvo a Deus muito pela sua vida, pelo seu ministério e por tudo que ainda causa em termos de impacto com a gente nesses dias, pastor. Glória ao nome do Senhor Jesus por vocês, viu? É recíproco, viu? Nós também amamos e admiramos muito você, viu, pastor Luiz, e pastora Marli, o pastor Daniel e toda a equipe aí, toda a igreja, a Fonte Church é preciosa demais. Pastor Eibe, eu preciso fazer algumas perguntas aí para ajudar a gente em alguns temas que para nós são importantes na igreja. Sim. Eu gostaria de começar com uma curiosidade. O pastor sempre começa com uma curiosidade as suas pregações. Eu queria começar com uma. É verdade que na sua juventude usava cabelos compridos e tocava rock, pastor? Antes, só porque você está falando, né, de começar com uma curiosidade, eu só te contar. Eu não sei se eu te contei que eu fui para... Eu acho que eu te contei por telefone, né? Que eu fui para uma loja e aí eu vi um quadro muito lindo, muito lindo naquela loja. Sim, né? Muito boa. É muito... Muito lindo. Eu falei, moça, quanto que custa esse quadro, né? Ela falou, moço, isso não é um quadro, isso é um espelho, né? Aí eu vi por que era tão lindo o quadro. Né? Muito grato que você me disse que eu vou estar no seu livro, né? Dos 10 homens mais humildes do mundo. Sim. Meu irmãos, o pastor Luiz tem demonstrado humildade tão grande que eu decidi que eu vou deixá-lo fazer um dos capítulos do meu livro, né? Que vai estar no meu livro, os 10 homens mais humildes da Terra, e como eu me tornei o número 1 e treinei os outros 9.
E na introdução do livro eu explico, né, que eu reconheço humildemente que eu errei uma vez na minha vida. Eu reconheço que eu errei. E o erro que eu cometi foi que eu pensei que eu tinha errado e não tinha. Então foi um erro, entendeu? Ai, pastor Ebe, seu senso de humor é uma coisa fantástica, fantástica. Outra coisa que me surpreendeu também naquela visita em Santarém, que nós imaginávamos encontrar uma igreja super espiritual, né? Naquele modelo pentecostal. E nós mesmos estávamos fazendo experiências de cunho mais pentecostal, no sentido bíblico da palavra, né? Isso, isso. Santo e tal. E aí, depois de uma célula, o pastor me convida para jogar dominó. Aquilo foi desconstrutivo, né? É, o MDA, inclusive, tem outro significado, né? O meu dominó amado. O meu dominó amado, muito bom. Continua jogando dominó, pastor? Olha, realmente eu nunca mais joguei dominó, mas eu gosto de jogar. Eu nunca mais joguei. No dia da família, muitas vezes eu jogo com minha esposa e às vezes com meus filhos também, um jogo que chama-se Catan. É um jogo de mesa muito, muito legal. Ele é mais estratégico, ele é muito legal, muito jóia. Catan. Nós jogamos. C-A-T-A-N. Perdão, pastor, perdão. Nós jogamos muito Rummikub. Ah, legal, uau. É muito bom também, eu gosto desse também, é verdade. Sim, e para mim, que cheguei na terceira idade, é muito bom treinar a mente com números. Mas sim, irmão, você estava perguntando sobre que eu era roqueiro, né? Deixa eu explicar. A realidade é que eu com 16 anos de idade, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu já era cristão, eu tinha entregue minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Fui criado numa família muito cheia de Jesus. Mas com 16 anos de idade, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, minha vida mudou. E dentro de poucos meses, eu ensinei a mim mesmo como tocar violão, como eu mesmo fui até inventando acordes e tal, que depois que eu descobri o nome. Claro que eu aprendia com outras pessoas também, mas muita coisa eu fui treinando comigo mesmo e depois eu em contato com outros músicos evangélicos e tudo, e a gente, então, acabou se envolvendo muito em música. Muito em música. Apesar de eu formar em teologia e missiologia, eu quase também tive uma especialização em música, de tantos cursos de música que eu fiz também na faculdade. E, então, a música gospel, a música evangélica nos Estados Unidos, ela estava bem evoluída, tinha muitos estilos modernos, bem legais. Sua filmagem travou um pouco, não, mas agora está bem, graças a Deus. Aí tinha muitos estilos modernos. Quando eu voltei da faculdade para o Brasil, lá para o ano mais ou menos 1981, 82, não tinha quase nada no Brasil. Tinha tinha uma banda assim, de música mais moderna. Eu lembro que saiu um LP, né, da banda Rebanhão, que ela tinha algumas faixas de rock, mas poucas faixas de rock. Era alguma coisa um pouquinho mais moderna, né? Mas no Brasil, em geral, não tinha música bem mais contemporânea. E então, depois de uma viagem, eu estava morando em Santarém, eu era solteiro ainda, meus pais estavam em Santarém ainda. Eu lembro que depois de uma viagem para o Sul, eu acho, visitando muitas livrarias evangélicas, eu falei para minha mãe, rapaz, eu estou impressionado que o Brasil quase não tem nenhuma música evangélica moderna e contemporânea mesmo, né? Quase não tem nada de rock evangélico.
O Brasil está muito carente nisso, né? E minha mãe falou assim, por que você não grava um disco né? Eu realmente não tinha passado pela minha mente gravar, como eu me comecei a pensar nisso. E eu já tinha feito composição de muitas músicas, né? De rock romântico, rock mais do estilo anos 60, outros tipos de rock evangélico. Então eu fui e gravei. Gravei e uma das... em todas eram 10 músicas no LP, eram 10 músicas do LP, e uma delas era em inglês. Um rock romântico com piano, muito, muito legal, que Deus me deu. I Need Your Help. E essa música, então, eu levei para as FMs seculares mesmo, da cidade, as FMs seculares da cidade, e ela fez muito, muito sucesso nas FMs. Então, ela chegou a ser a música mais solicitada, né, naquela temporada nas FMs. Ela e uma música da Madonna na época. Ela e a música da Madonna eram as duas músicas mais solicitadas na época, né? Que legal. E começou aquela música a ser tocada em todas as boates e shows. E então eu era convidado a ir para as boates cantar. E, claro, eu não cobrava nada, mas eu também pregava. Eu ia, cantava e pregava. Cantava muita loucura e pregava. Então, o que a gente ouviu de testemunhos, né? Perdão, está travando o seu vídeo, pastor Luiz. Pois é, pastor, eu já notei isso também. O meu está travando? Aqui não está travando o meu. Sim, também está. Eu não sei o que está acontecendo. 4G, bom, talvez... Mas o Senhor vai dar graça aqui para nós. Tirar o seu... Viu, pastor Luiz? Se você tiver 4G bom, às vezes, tirando da internet e colocando só no 4G, tirando do Wi-Fi e colocar só no 4G mesmo. Vou tentar, telefone, então. Sabe? Tá. Vamos ver. Tá certo. E agora, pastor? Passei para o 4G. Tá, eu acho que vai dar mais certo. Amém. Aí, pastor Luiz, o que acontece? Eu vi muitos testemunhos, mas muitos testemunhos, muita gente que muitos dos pastores que hoje são pastores, até comigo aqui em São Paulo, espalhado pelo Brasil, eles antes dançavam nas boates e ouviam minha música. E dançavam para a música, mas era uma... e eles dizem mesmo que aquilo tocava no coração deles. Enfim, Deus usou isso para abrir a porta e para ganhar muita gente para Jesus, né? Então, Deus usou para a glória dele. Pastor Ebi, você foi educado num ambiente bastante antirreligioso nesse sentido, né? Porque a igreja evangélica, de um modo geral, assim, de cunho mais pentecostal, diríamos assim, né? Que crê no batismo do Espírito Santo e nas obras de santificação, fica um pouco chocada, né? De ouvir esse tipo de experiência com Deus, né? De evangelismo e tal. É uma experiência de muita ousadia espiritual e até culturalmente transformadora, né? Nunca sofreu assim pressões de outras igrejas, de outros movimentos, de se comportar dessa maneira?
Nós fomos muito criticados pelos evangélicos, né? Pô, é? Muito criticados, né? Uma vez eu a gente tocava muito na praça, a gente fazia muitos shows, muitos programas de televisão em Belém, Manaus, muita coisa, né? Depois que o disco saiu, muitas portas seculares se abriram, né? Eu tocava em boates mesmo seculares e pregava o evangelho, né? Então, em ginásios lotados, praças públicas, muitas loucuras. Aí, uma vez, um pastor que falava muito mal de mim, me criticava, dizia que aquilo era do diabo, da carne. Uma vez ele estava em Belém, lá no centro, esperando no ponto de ônibus, E lá tem um lugar lá onde você espera os ônibus aqui e tem outro lugar onde os taxistas ficam, lá perto. Bem pertinho. Então, quem está no ponto de ônibus está lá pertinho dos taxistas. E um dos táxis estava com a porta aberta e a FM secular lá de Belém estava tocando a minha música. Essa música em inglês. Sim. E aí, esse pastor que me criticava muito, ele ouviu os dois taxistas conversando. E um taxista falando para o outro, você está ouvindo essa música? E o outro taxista falou, é música linda demais, né? Muito bonita. Aí o cara falou assim, você acredita que essa música é evangélica? Ele falou, não, é evangélica. Mas é muito linda essa música. Eu pensei que era tipo do Elton John, alguém assim. É evangélica mesmo, tem certeza? Tenho. Ele falou, olha, o cara que compôs essa música, que canta essa música, o cantor aí, ele é evangélico. Falou assim, só que, você acredita que os evangélicos falam mal dele? Falam mal dele por causa desse estilo de música moderna? E o outro falou assim, falam mal? Ele falou, aí o outro falou, por isso que eu não sou evangélico, eles são muito errados mesmo, né? E eles começaram dos dois a falar muito mal dos evangélicos, porque falavam mal da minha música. Que coisa maravilhosa, pastor. Esse pastor falou que ele foi para casa, fechou a porta e chorou. E arrependeu profundamente. Ele falou, Deus, eu peço perdão, porque eu falava tão mal do pastor Eibe. E o Senhor usou duas pessoas não cristãs para me repreender sem eles saberem. Ele só ouviu os dois falando. Ele falou, aí ele organizou, pastor Luiz, ele organizou naquela parte da cidade um grande show, num enorme salão de festa. Um enorme show, mas um show de arrebentar. E me convidou para ir com a banda lá. E convidaram muita gente, mas era lotado. E ele contou esse testemunho lá, e eu cantei, preguei, fiz um grande show, né? E preguei muito, cantei muitas músicas e tudo. É muito gostoso, né? Que legal. São histórias assim que fortalecem muito o desejo da gente de servir a Deus e de evangelizar esse povo, né? Amém. A gente a gente tem que ser relevante, tem que pregar o evangelho, né, de todas as formas. Temos que levar Jesus para as pessoas, né? Em nome de Jesus. Que legal. Eibe, deixa eu te perguntar uma coisa também que para nós é muito bacana de ouvir. Como é que você conheceu a Andréia? Como é que foi esse processo de namoro, casamento? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu romance real. Nós estamos vivendo hoje um tempo assim de banalização da sexualidade, dos relacionamentos, essa cultura anticristã entrando na igreja, na forma do relaxamento, às vezes dos relacionamentos no namoro e tal, né? E eu sei que um período o romance real foi bastante criticado por diversos setores. E nós aderimos ao romance real, nós queremos aprender mais sobre ele, né? E ajudarmos a nossa geração a termos uma experiência de santidade assim, muito bacana, com casamentos bacanas.
E eu sei que isso é algo maravilhoso, né? Que traz bem o futuro casal. Como é que foi isso com você e a Andréia? Como é que vocês viveram isso, baby? Tá, olha, primeiro eu quero dizer que, mesmo já sendo um pastor mais solteiro, eu não estava conseguindo vencer certos pecados na minha vida. E a igreja que eu estava pastoreando em Santarém, ela cresceu até um certo ponto, e aí ela não estava crescendo tanto mais. E eu sabia que o culpado principal de tudo isso era eu, porque eu tentava vencer. Pastor Luiz, eu chorava, eu orava, eu jejuava, eu gritava, eu clamava a Deus. E eu andava em Vitória por, às vezes, algumas semanas, alguns meses, aí eu quebrava a cara de novo. Eu não conseguia vencer pornografia, eu não conseguia vencer masturbação, e às vezes namoro impuro também. Foi horrível, horrível. Eu sofri demais. E eu, eu tive que sair do ministério um período e separei muito tempo com Deus, muito, muito, muito tempo com Deus. E eu realmente, através de muita profunda intimidade com Deus e com meu discipulado, eu até costumo dizer que eu sou cobaia, eu fui cobaia da visão do MDA, né? Porque, na realidade, talvez a gente nem chamava de discipulado, mas eu descobri que quando eu vomitava tudo e me abria com meu líder e ele orava por mim, eu começava a andar em vitória. Então, isso foi um processo, né? Um processo de durou talvez uns 2 até que eu realmente consegui andar em vitória completa, ainda como solteiro. E ainda como solteiro, venci para a glória de Jesus em todas essas áreas, né? Pornografia, masturbação, namoro impuro. Eu estava andando em completa santidade, completa santidade. Aí, depois de estar andando em completa santidade, eu falei, Senhor, agora estou pronto para o Senhor até me dirigir com quem que é para casar, porque agora estou andando em santidade. Antes eu sabia que eu não estava pronto, porque como que eu ia casar se eu estava tendo problemas nessas áreas? Então, agora que eu estava andando em santidade completa, eu falei, Senhor, eu realmente agora estou pronto para o Senhor me mostrar qual é a pessoa certa. E você fez o caminho inverso, né? Como assim? Você fez o caminho Sua voz... inverso porque muitos querem se livrar desses pensamentos, práticas, né? E você fez o caminho inverso no sentido de dizer, não, eu primeiro vou me livrar disso, depois eu vou casar. Isso. Até porque quem não vence antes do casamento, muitas vezes depois do casamento acaba tendo problema, né? Quantos homens casados têm problema com pornografia, com masturbação, nessas coisas? Então, então eu falei, não, eu não vou, eu vou andar em vitória completa antes do casamento, muito antes, né? Então, eu já estava andando em vitória completa muito tempo. Falei, Deus, estou pronto agora. E aí, quando Deus começou a me mostrar que era Andréia, eu não falei para Andréia. Eu jogava tênis com a Andréia, eu era muito amigo dela, mas eu não falei nada com ela. Mas eu comecei a dar um pouco mais atenção, e ela notou, né, que eu estava dando mais atenção, eu estava convidando ela, às vezes, para a gente, né, lanchar juntos, tomar um sorvete ou até jantar fora. E falei com o meu discipulador, pastor Lucas, e uma vez que estava tudo sinal verde, aí eu pensei, não, só quero orar um pouco mais. Orei um pouco mais ainda, algumas semanas mais. Aí eu falei com ela, né? Falei com ela e eu já conhecia, porque ela já era minha amiga, né? A gente já jogava tênis, conversávamos muito juntos. Eu já sabia que ela
também havia decidido que ela não queria namorar só por namorar, ela queria realmente ter um namoro santo, cristão, e casar com um homem certo. Eu também sabia que ela tinha um chamado para a obra. Né? Eu já sabia de tudo isso. Eu era o pastor dela, né? Eu era o pastor e também amigo dela. Então, eu já sabia que ela era uma grande mulher de Deus, uma jovem muito pura, muito dedicada. Então, quando eu conversei com ela sobre a gente começando o nosso romance, né? Foi maravilhoso demais, foi lindo, e nós já estávamos super decididos. Na realidade, eu nem digo para todo mundo necessariamente ter que ser tão radical como nós fomos, mas para mim, por causa do meu passado, eu acho que foi bom aquela radicalidade para ela desde o começo, né? Que nós não iríamos nem pegar na mão um do outro romanticamente até sermos noivos oficialmente. Então, até quando a gente estava no culto, e se o pastor falava, todo mundo segura a mão do seu vizinho. Então eu pegava na mão dela, mas eu aplicava fé para não sentir nada, né? Para não ser, para não pegar romanticamente. Amém. Mas, aí então nós andamos, claro, com muito cuidado, nem peguei na mão dela até sermos noivos. No dia que o meu irmão, pastor Lucas, que fez o nosso noivado, então eu dei flores para ela, né? Depois que ele orou sobre nós, eu dei flores para ela e dei um beijinho aqui no rosto dela. E aí, do noivado em diante, pegávamos na mão, dava beijinho, até selinho, abraçava de lado, mas também beijão. Eu falei, não, vamos esperar até o dia do casamento, né? Na realidade, como eu disse, cada casal tem que decidir diante de Deus, na minha opinião, os detalhes, né? Porque Deus não é um Deus de regrinhas, né? Nós não colocamos um monte de regrinhas sobre as pessoas. Mas no nosso caso, talvez por causa do meu passado, etc., eu senti dirigido por Deus para fazer desse jeito, né? Então, na sexta-feira nós casamos no civil, dia juíza, e no sábado meu pai fez o casamento. Quando meu pai fez o casamento, e ele nos declarou, né? Eu vos declaro casados, né? Homem e mulher, podem beijar. Aí foi o primeiro beijo profundo, né? Que eu dei na Andréia, aleluia, e foi o primeiro de muitos, glória a Deus, e realmente louvamos a Deus de pé. E foi maravilhoso, e é tão lindo quando a gente faz da forma dirigido por Deus, andando em santidade. É lindo demais. É muito mais prazeroso do que quando faz da forma deturpada do mundo. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Eu comparo, sabe como formiga gosta muito de açúcar, né? Eu comparo eu e Andréa como duas formiguinhas num monte de açúcar. Aleluia. Né? Essa é a nossa vida de amor, né? de prazer em todas as áreas, né? Para a glória de Jesus. Que legal, que legal. Pastor, nós temos ouvido também da vida familiar sua sobre a importância do culto familiar, né? Tanto com seus filhos, quando eram pequenos, adolescentes, quando estavam em casa, né? E hoje eu sei que você continua fazendo isso com a sua esposa. Como você faz o culto do lar? Qual a importância que isso tem para você? Que conselho você dá para as nossas famílias, no sentido de crescer espiritualmente com o culto familiar, o culto no lar, né? Sim, inclusive o meu filho David, que já terminou agora o terceiro ano da faculdade teológica lá nos Estados Unidos, ele está de férias aqui no Brasil, no momento, e o meu filho Daniel ainda está fazendo ensino médio. Então, hoje mesmo, por exemplo, nós tivemos o nosso culto doméstico, né? Bem aí, bem ali, né? E agora há pouco, na realidade, foi mais ou menos
uns 45 minutos atrás. Esse culto doméstico foi maravilhoso, maravilhoso. Eu pego o violão, a gente canta, a gente toca, a gente adora o Senhor. Muitas vezes eu dou um devocional da Bíblia. Nós estamos lendo um livro muito, muito legal que o meu genro, Israel Subirá, escreveu. Nem foi publicado ainda, mas ele me pediu para ajudar no último capítulo. Então, eu tenho todo o livro, né, em PDF. Aí eu pedi permissão dele para ler com minha família, porque é um livro muito bom para rapazes, para homens. Mate o Dragão é um livro que fala contra a pornografia, contra a masturbação, como vencer, como andar em vitória, como andar em santidade. Então, nós estamos lendo o livro juntos no culto doméstico, né? E depois nós oramos e memorizamos também juntos, né? Eles já tinham conhecido esse versículo, claro, mas é bom sempre memorizar de novo, né? Salmo 119, versículo 9, só que foi em inglês, né? Sobre como um jovem poderá manter puro o seu caminho, guardando a sua vida pela palavra de Deus, né? Então, a gente memoriza a palavra junto, a gente ora junto. Muitas vezes, hoje, na hora da oração, foi só os dois que oraram, o David e o Daniel. Mas, muitas vezes, a família toda ajoelha, e aí um vai orando um após o outro. Então, é muito gostoso. Nós procuramos fielmente ter o culto doméstico 5 dias por semana. Bem fielmente mesmo. É muito, muito gostoso. Que legal, pastor Eibe. Eu dei uma travadinha aqui, eu não peguei o seu final. Glória a Deus. Fazem Tá. 5 vezes por semana, né? Isso, nós procuramos ter o culto doméstico fielmente, pelo menos 5 dias por semana. Isso mesmo. Que maravilha. Pastor Eibe, eu passaria a noite ouvindo o irmão, mas o nosso relógio avança rapidamente. Eu queria ainda ouvir o irmão sobre mais 2 assuntos assim, muito bacanas, importantes para a gente. O primeiro deles nós temos muitos pastores aqui participando dessa live e líderes que estão se preparando para o ministério também. E o pastor contou uma vez que teve uma experiência com Deus muito forte, onde o Senhor havia revelado a você que você não estava tendo na sua jornada pastoral um coração de pastor. O que exatamente estava acontecendo com você para você orar nesse nível para Deus e por que Deus disse isso para você dessa forma, né? O que estava acontecendo no seu ministério? Olha, isso é uma boa pergunta. Uma das coisas que eu até quero encorajar todos, né, todos mesmo, a praticarem é muita intimidade com Deus e ser bem honesto. Se abra com Deus, né? Se abra com Deus. Se você não está entendendo, você está orando, vamos supor, para uma cura e está aplicando fé, está declarando, não está vendo resultado, pergunta para Deus aonde eu estou errando, né? Talvez Deus vai falar, olha, eu gosto muito de fazer isso, de perguntar para Deus, né? Então, especialmente, não é só no começo do ministério, quando a igreja era pequenininha, mas não todo momento eu ainda fico perguntando, ainda toda hora estou fazendo perguntas para Deus. Mas eu lembro que quando eu estava começando a pastorear lá em Santarém, por vários anos, a igreja parecia que não crescia muito rápido. Era muito devagar. Então, eu vinha para Deus, eu perguntava para Deus, Deus me ensinava outras coisas, eu me humilhava, me quebrantava, aprendia com outros, e eu ficava buscando a Deus e Deus ficava me dando dicas. Eu lembro uma vez, lá na casa do pastor Lucas, meu irmão mais velho, ele tinha um almoxorifado, que era cheio de ferramentas. E era um quarto muito, muito, muito quente, por causa que pegava muito sol e a janela ficava fechada. Então, era um quarto muito quente. Mas era um lugar onde quase nunca ninguém ia naquele quarto.
Nunca, nunca, nunca. Então, eu lembro que eu entrei naquele quarto, tranquei a porta, porque eu sabia que lá ninguém ia me achar, ninguém ia poder me incomodar. E a porta estava calor muito grande, né, lá em Santarém, aquele calor da Amazônia, mas eu lembro que eu não me importei sobre o calor. Eu queria estar só eu e Deus. Em algum Amém. lugar onde ninguém ia me achar. E eu sabia que lá ninguém ia poder me achar. Então, com aquele quarto, com a porta trancada, e eu sozinho com Deus, eu lembro que eu tive mais uma daquelas várias conversas que eu já tive com Deus. Falei, Deus, eu sei que o Senhor quer que a igreja cresça, porque o Senhor quer que as almas sejam ganhas e bem cuidadas. O Senhor quer que o inferno seja saqueado, o céu seja povoado. O Senhor sabe que eu não quero que a igreja cresça para minha glória, e cuidar bem dela. Eu sei que o Senhor quer que a igreja cresça muito. Ela não está crescendo como ela deve. Eu sei que o Senhor não é culpado. O Senhor não é culpado. O Senhor não está errado em nada. Então, sendo que o Senhor não está errado em nada, e o Senhor quer que a igreja cresça, e a igreja não está crescendo, eu que sou pastor da igreja, o erro deve estar em mim. O erro deve estar em mim. Então, eu lhe peço que o Senhor me mostre aonde eu estou errando. Por favor, me fale, Senhor. Aí eu senti no meu espírito Deus falando, o seu problema, meu filho, é que você não tem coração de pastor. Aí eu falei assim para Deus, mas vem cá, não foi o Senhor que me mandou ser pastor? Eu ouvi corretamente o Senhor me dando a direção para eu ser pastor, eu não ouvi corretamente. Ele falou, não, você ouviu corretamente, sim. Foi eu que te dirigi para ser pastor. Eu falei, bem, eu lhe obedeci. Então, por que o senhor não me deu coração de pastor? Já que eu lhe obedeci, e agora sou pastor, obedecendo o seu chamado, por que o senhor não me deu coração de pastor? Ele falou, eu não te dei porque você não pediu. Porque você não pediu. Eu falei, mas vem cá, tem que pedir, é? Aí ele falou, tem que pedir. Tem que pedir. Ele falou, ele me fez lembrar daqueles textos na Bíblia, né, que fala, não tendes, lá em Tiago capítulo 4, não tendes porque não pedis. Não tendes. Você não tem porque você não pediu. E também Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Eu falei, bem, Senhor, então eu lhe peço que o Senhor possa me dar um coração de pastor. Agora, eu vou continuar minha história daqui um pouco, mas deixa eu só voltar atrás um pouco. Eu era um cara que é muito proativo. Vamos trabalhar, vamos pregar, vamos lá. Então, eu atropelava as pessoas e eu não era sensível. Então, quantas vezes eu achava as pessoas muito mole, muito sensíveis, muito mimimi, e eu não era amoroso como eu devia ser, e eu confesso que eu não chorava por nada. Nada. Né? Eu não chorava por razão nenhuma. E aí, de repente, eu nunca chorava. Chorava, nem na adoração não chorava. Não chorava, simplesmente não chorava. Então, depois que eu fiz essa oração, baseada na palavra, e Marcos 11:24 fala que tudo que pedi em oração, crê que já recebeu e será assim com você. Eu orei na hora, eu falei, eu creio que eu já recebi agora, então. Eu pedi e recebi o coração de pastor. Amém, eu tenho. Amém, obrigado. Aí eu lembro que eu saí daquele quarto, esqueci daquele assunto. Os próximos dias, né? Eu já tinha pedido, pela fé, já tinha o coração de pastor. E eu lembro que um membro da igreja caiu em pecado.
E quando alguém me informou que aquele membro tinha caído em pecado, eu de repente me encontrei chorando por aquele membro, em amor àquele membro. Meu Deus. Era um membro que era problemático, dava muitos problemas. O Abe antigo teria falado: essa pessoa é muito problemática, essa pessoa dá muito problema. Mas agora, com o coração de pastor, eu me encontrei chorando por aquela pessoa. E aí até eu me espantei comigo mesmo. Mas por que eu estou chorando? Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Ele disse: você lembra que você pediu de pastor? Então o Espírito Santo me fez lembrar. Ele falou: você lembra que você pediu coração de pastor? Então eu te dei esse coração de pastor. E, por isso, pastor Luiz, Deus é minha testemunha que de lá para cá eu já perdi a conta de quantas vezes que já chorei, né, pelos membros. Mas é outra realidade, né? Quando a gente tem o coração de pastor mesmo, né? Deus do céu, que coisa forte, pastor. Muito forte. Eu não estou ouvindo você. Muito dedicado. Aleluia. Não está me ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo. A minha internet aqui não está me ajudando. O Senhor proverá no nome de Jesus. Amém, eu estava dizendo, pastor, que eu desejo e oro para que todos nós, pastores da Fonte Church, tenham esse coração de pastor, capazes de chorar pelas suas ovelhas, né? Amém. Não criticá-las apenas, mas amá-las e cuidar delas a ponto até mesmo de morrer por elas, não é mesmo, pastor? Amém. É verdade. Pastor, nós temos ainda 9 minutos. Olha só como passa muito ligeiro. Eu tinha 1001 perguntas para lhe fazer. Eu preciso terminar com uma e depois pedir uma palavra sua. Nós temos vivido recentemente, e nos últimos anos, algumas inovações que o pastor trouxe para o MDA. E, com certeza, elas têm a ver com os contextos culturais que nós temos vivido também, né? E a nossa necessidade de nos adaptarmos ao momento que nós estamos vivendo. E alguns pastores até ficaram um pouco preocupados, até resistentes, né? Com aquela ideia de que o MDA é aquele princípio, é aquele modelo, são aquelas práticas e elas não devem mudar para não descaracterizar o MDA. E aí chega o pastor Abe aqui em São Paulo com um monte de ideias novas, com compreensões novas, até pedindo perdão por algumas coisas, deixam a gente perplexos, assim, né? Então, o MDA, ele realmente se adapta ao seu ambiente. Com certeza, pastor Luiz, com certeza. O que acontece é que a essência do MDA é a mesma essência, né? Claro. Amar as pessoas, cuidar bem delas, né? Treinar líderes, enfatizar a importância da igreja nas casas, que a Bíblia chama, né? Alguns chamam de células. O importante não é o nome, mas o princípio da igreja na casa, de fazer discípulos. Tudo isso continua até melhor do que antes. Agora, teve algumas atualizações para melhorar o funcionamento. Porque o que acontece? Nós começamos a notar que, às vezes, tinha um discurso bonito, né? Todo mundo vai ter um discipulador. Só que se a igreja começasse a crescer muito, ter muita gente nova, era praticamente possível você providenciar um discipulado 1 a 1, toda semana para todo mundo. E aquilo, então, começava a criar uma expectativa que não dava para suprir. E até quando dava para suprir, às vezes, a pessoa não estava com tanta fome, nem estava querendo toda hora. Então, começava a virar como se fosse uma regra religiosa. Tem que reunir toda semana,
Tem que ter, tem que ter. Aquilo podia facilmente virar uma regra religiosa, uma religião. Então, nós começamos a ver que os líderes de célula, os que estavam sarados, curados, com coração sadio, eles não só queriam um discipulado fiel, mas era importante eles receberem um discipulado profundo, um a um, toda semana, porque eles estavam lá com a manga arregaçada, cuidando de vidas, amando as pessoas. Então, aquele discipulado fazia muito, muito sentido. Para um novo convertido, que acabou de converter, ele tem que receber o acompanhamento inicial. Então, um discipulado, um a um, faz muito sentido também. Mas, às vezes, tem um irmão que naquele momento, ele não está com tanto tempo para toda semana, tem que reunir. Mas o líder de célula, juntamente com os líderes em treinamento, podem pastoreá-lo bem, podem cuidar dele bem. Né? Por exemplo, a minha célula, ontem à noite, 41 pessoas. E minha célula multiplicou já em 9 células. Em pouco espaço de tempo. Em 9 células. Imagina se eu tivesse que garantir discipulado 1 a 1 para cada uma dessas pessoas. É uma loucura. Agora, eu estou correndo atrás para cuidar bem e pastorear bem. Então, é muito treinamento de líderes. Nós estamos treinando muitos discipuladores. E, claro, nosso sonho ainda é que todo mundo tenha um bom discipulador, um a um. Se não for líder, talvez não tenha que reunir toda semana, não tem que ter uma regrinha, talvez. Mas que seja bem cuidado, bem amado, mas sem um monte de regras. Porque o que acontecia? A pessoa depois se sentia culpada. Não, eu não estou reunindo como deve. E sentia... O discípulo também muitas vezes sentia que as pessoas... Olha, quantas vezes discípulos falavam para mim, né? Pessoas falavam para mim, até líderes falavam, olha, nunca mais meu discipulador reuniu comigo, né? Já fazem uns 6 meses que nós tivemos um discipulado mesmo. Então, estava tudo errado. Quer dizer, na teoria estava bonito, mas na prática não estava funcionando. Então, esses aperfeiçoamentos, na visão do MDA, não foram para tirar nada do que é bom. Só foram para realmente fazer a coisa poder funcionar. Só tem 2 minutos. Que coisa, pastor Eibe, fantástico, fantástico. Nós temos trazido essa palavra sua para dentro das nossas igrejas também e ajudado o povo a compreender esse novo momento, né? E que nos ajuda, Eibe. Ele precisa continuar partilhando conosco sobre isso. Amém. Por favor, irmão, ore conosco. Amém. Pai querido, obrigado por esses queridos irmãos e irmãs tão preciosos, tantos pastores e pastoras, líderes, membros poderosos de Deus. Obrigado pelo pastor Luiz, pastora Marli. Obrigado pela Fonte Church. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas tão poderosas para a Fonte Church, que ela vai ficar crescendo em todo o Brasil e em muitas nações da terra. Eu sei que isso é só o começo. Então, continue derramando Aleluia. Sua graça, Sua unção, Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. E amém. Aleluia. Meu querido discipulador, muito obrigado. Que tempo especial que Deus nos concedeu aqui. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, viu? Que Deus te abençoe fortemente. Um beijo no coração. Obrigado. Um beijo no seu coração.